45, verso 15. Todos achamos? Ninguém achou ainda, né? Vendo que ficou meio assim. Vamos ficar de pé, que não estão muitos não. Vai ser muito... Eu quero compartilhar algo com vocês muito sério sobre esse texto. Achamos? Amém. Eu só quero ler uma frase, Isaías 45, 15. Verdadeiramente tu és Deus misterioso, o Deus de Israel. Verdadeiramente tu és Deus misterioso, ó Deus de Israel. Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez me coloco na tua presença, pedindo que fale o teu Espírito através de nós. Senhor, de uma maneira sobrenatural, conforme a tua vontade, nos dando força, nos dando unção. Abençoa aqueles que ainda estão a caminho. Ó Deus, nos edifica, nos consola, faz de uma maneira tremenda e poderosa. Continua, pois, conosco. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar. Irmãos, eu compartilhei com vocês aqui, tenho visto aqui, que esse ano tem sido um ano, pelo menos na minha vida, um ano de muita luta. Muita luta. E essa semana, eu preparando esse sermão aqui, e foi uma coisa assim muito forte que eu estou até um pouco, me balançou, né? E é bom que balance mesmo, porque a gente tem que vivenciar o que a gente prega. E o meu filho tinha ido para a casa da minha mãe, ela mora no Rio Centro, e eu liguei, eu estava preparando essa mensagem. Na hora que eu estava preparando essa mensagem, Deus falou assim para mim: você vive essa mensagem? E eu parei, e quando Deus falou isso, você vive essa mensagem? O telefone, eu fui até o telefone, o impulso de ligar lá para a casa da minha mãe. E aí conversa vai, conversa vem. Aí minha mãe chega e diz assim, que essa semana ela vai ser internada, porque vai ter que fazer uma operação. Aí eu, como uma operação? E ela falou assim: foi diagnosticado câncer nos meus olhos. Aí eu parei, aí lembrei da palavra, daqui a 15 dias, ela falou que tem que fazer alguns exames, etc, porque ela tem problema no coração, e qualquer cirurgia é complicado. Ela tem ela falou coisa lá no coração, agora que eu não me lembro, acho que é coração grande, alguma coisa assim, então tem que fazer uma série de exames e tal. E ela teve hemorragia nos olhos, começou a sangrar, ela não entendeu o que era isso. E interessante que o hospital mesmo militar está tendo a mesma dificuldade do hospital público. Difícil conseguir consulta. E aí a médica chegou e disse para ela: tem um câncer nos seus olhos, tem que se retirar isso imediatamente, para que isso não se expanda, cresça e depois saber que tipo de câncer é, aquela coisa toda. E aí ali eu escutando isso e tal, falando para minha mãe que vamos estar orando, peço até que os irmãos que orem por isso. E aí eu fui depois continuar a mensagem, e aí Deus continuou falando ao meu coração, e essa mensagem, ela tem uma introdução: tu és um Deus de mistério, que é mais ou menos assim: como entender Deus na dor, na desilusão, na doença, na morte, no mal, na perda, na escassez, na dívida, no sofrimento, quando não há resposta, quando tudo parece perdido. E quando eu preparava isso aqui, irmãos, muitas dessas coisas aqui eu já vivi, estou vivendo. E porque quando a gente prega a palavra de Deus, a gente tem que viver um pouco daquilo que ele está falando aqui. A gente não pode ficar na teoria. E eu nunca gostei de falar na teoria. É aquilo que eu falo: Senhor, eu quero pregar aquilo que eu vivo, aquilo que eu creio, ou não. E eu quero compartilhar um pouco disso com os irmãos,
sobre entender Deus diante disso aqui. Porque tem muitas pessoas aí fora que abandonam Deus, desistem, tem revolta, porque morreu fulano, ficou doente ciclano, perdeu o emprego ali, aquela coisa toda, e a pessoa não entende. No 1 Samuel 22:3, Davi pede a um rei que cuide dos seus pais, porque ele estava sendo perseguido por Saul, e ele não estava entendendo por que dessa perseguição, e ele diz uma frase ali: por favor, guarde os meus pais, até que eu entenda o que Deus quer de mim. Ó Deus! Veja que Davi não reclamou, até que eu entenda. E eu quero hoje compartilhar com vocês, irmãos, que quando você não entender, confie em si mesmo. Confie em si mesmo. Está aparecendo coisas, como todas essas aqui, que daqui a pouco a gente vai analisar algumas delas, praticamente todas. Você precisa confiar em Deus. E o próprio Davi, no Salmo 31, verso 15, primeira frase, ele diz: todos os meus dias estão nas tuas mãos. Então, eu e você, quer acredite ou não, estamos nas mãos de Deus. Não é? Estamos nas mãos de Deus. E aí, para que eu entenda dor, desilusão, doença, dívida, escassez, o mal, tudo isso, a primeira coisa que eu preciso, foi o que eu estava conversando com Deus sobre essa mensagem, eu preciso conhecer Deus. E aqui eu vou citar o texto, mas não vou ler todos os textos, porque eu conheço eles, e vou citá-los, e para você entender uma coisa, compreender a dor, o sofrimento, tudo isso que está aqui, quando você está lá no mundo, e você não conhece Deus, ok, você não conhece Deus, mas você e eu, acredito que a maioria de nós que estamos aqui conhecemos Deus, a gente precisa conhecer a pessoa de Deus. Primeiro, Jeremias 31:3 fala do amor de Deus. Antes de mais nada, antes de eu questionar sobre dor, escassez, dívida, sofrimento, primeira coisa que eu tenho que saber, eu sirvo a um Deus que é amor. Um Deus que não é essência de amor, Ele é amor. João vai dizer, Deus é amor. Epístola de João, primeira epístola de João. Então, saber que o Deus que eu e você servimos, antes de mais nada, Ele é amor. Glória. Em 1 Pedro 1,16, esse Deus que eu e você servimos, conhecemos o seu amor, Ele é um Deus de santidade. Ele é um Deus que pede de nós que nos separemos para Ele. Entenda bem, se você compreender pelo menos essa primeira parte aqui, você vai entender a dor, o sofrimento, a desilusão, tudo isso aqui. Você precisa conhecer a pessoa de Deus, coisa que aí fora as pessoas não conhecem. Deus é amor, Deus é santo, Deus é justiça. Gênesis 18:25 fala, Deus falando com Abraão, eu sou justo, mas por toda a Bíblia vai repetir que Deus é justo juiz. Então, diante de tudo isso que está acontecendo na sua vida, na minha, sabe de uma coisa, você está diante de um Deus que é amoroso, que é santo e que é justo. Você acha que o homem é mais justo do que Deus? Nunca será. Deus é justo. Em Números 23:19, Deus fala através do profeta Balaão que ele é fiel. O homem pode mentir, o homem pode fazer promessas, mas eu vou cumprir o que eu falei. Então, você serve, creio eu, se você assim acredita, num Deus que é fiel
a fidelidade de Deus. Então vamos lá. Conhecendo a pessoa de Deus, você conhece um Deus amoroso, um Deus santo, um Deus justo, um Deus fiel. E em Lamentações 3, do 21 em diante, um Deus de misericórdia. Um Deus de misericórdia. Infelizmente as pessoas aí fora ficam perguntando por que seca no Nordeste, por que o furacão matando não sei quantos por aí, porque aí começam a fazer questionamento, somente os céticos ou aqueles que querem ter uma desculpa. Onde está Deus? Por que Deus não faz isso? Por que Deus não interfere ali? Eu vou falar isso em outro ponto sobre o caminho de Deus. Então, mas uma coisa é certa: esse Deus que criou os céus e a terra, Ele é amor, Ele é santo, Ele é justo, Ele é fiel, Ele é misericordioso, como diz Lamentações 3, do 31, 21 em diante. E Ele é bom. Salmo 25, 8, Ele é bom. Tem outro salmo que diz: ó, prova e veja que o Senhor é bom. Deus é bondoso. Deus é bondoso. Ele está olhando para você, Ele está olhando para mim, e a gente, o conforto que nós temos é que esse Deus que eu e você estamos dizendo que servimos, eu repito de novo, Ele é amor, Ele é santo, Ele é justo, Ele é fiel, Ele é misericordioso e Ele é bondoso, conforme o Salmo 25, 8 diz. Deus é bom. Deus é sábio, sabedoria. O Salmo 104, 24 vai dizer, Salmo 104, 24, dessa sabedoria que Deus tem. Deus não é pego de surpresa, Deus não faz as coisas de qualquer maneira. Então, se está acontecendo dor, perda, escassez, dívida, não há resposta, tudo parece perdido, sabe de uma coisa: que esse Deus que de repente você está atravessando por isso, é um Deus de amor, é um Deus santo, é um Deus justo, fiel, misericordioso, bondoso e sábio. Ele sabe o que está fazendo. E por último, que teria muita coisa aqui, Daniel 4,35 vai dizer que Deus é soberano. Ele é soberano. Daniel 4,35. Ele tem autoridade nos céus e na terra. Ele controla tudo. Então tudo aquilo que está acontecendo agora, Deus tem o controle. Deus conhece todas as coisas. Então, primeiro ponto: você conhece Deus, você conhece a pessoa de Deus dentro desses atributos que nós colocamos aqui, que está dentro da Bíblia. Vamos para o segundo ponto, para nós entendermos Deus diante da dor, desilusão, doença, morte, mal, etc. Em Romanos 12, verso 2, diz a característica da vontade de Deus. Segundo ponto: conhecer a vontade de Deus. Aí, qual é a característica da vontade de Deus? Se eu estou dentro da vontade de Deus, a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então essas são três características básicas da vontade de Deus. Eu conheço a vontade de Deus. Se eu estou fazendo a vontade de Deus, eu me sinto bem, eu me sinto completo e eu me sinto satisfeito. Como é que você está? Você está se sentindo bem? Você está se sentindo completo? Você está satisfeito? Se você está dentro desses três pontos aqui, você está fazendo a vontade de Deus. Ainda, irmãos, quando a gente fala muito aqui de missões, a gente vê irmãos aí nossos sendo mortos no campo missionário, apedrejados, fuzilados, inúmeras coisas. Hoje a internet mostra tudo. Vê como é que estão esses irmãos. Eles se sentem bem, completo,
e agradável, satisfeito, porque eles estão fazendo a vontade de Deus. Se eu e você estamos fazendo a vontade de Deus, isso aqui tem que estar acontecendo. Entendemos isso? Essa parte aqui é bem objetiva, não é? Porque agora o terceiro ponto, vamos repetir: eu preciso conhecer a pessoa de Deus para eu entender Deus, eu preciso conhecer a vontade de Deus, e terceiro, eu preciso conhecer a palavra de Deus. Conhecer a palavra de Deus. O Salmo 119, versículo 105. Alguém sabe de cor? Lâmpada apagada. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para. Então o que ele está dizendo ali? Que a palavra de Deus vai ser o seu guia por toda a sua vida. Presta atenção. A palavra de Deus será o seu guia por toda a sua vida, em tudo, em todo caminho que você for. A palavra de Deus tem que ser a sua bússola. A palavra de Deus tem que ser o seu guia. Eu vou me casar, Deus decide. Eu vou arrumar aquele emprego, Deus decide. Eu vou fazer aquela faculdade, Deus decide. Eu vou me mudar, Deus decide. Eu vou fazer isso, Deus decide. Porque a palavra de Deus guia a minha vida. Se não guia, você então, desculpe, não é cristão, não está comprometido com Deus. Porque tudo, lembra que eu estou falando aqui, o Davi disse: até que eu saiba o que Deus quer. Em outras palavras, qual é a vontade dele nisso tudo. Em 2 Timóteo, capítulo 3, no versículo 16, Paulo vai dizer lá que a palavra de Deus, ela é inspirada, toda a palavra de Deus é inspirada, e ele diz lá, ela é útil. A palavra de Deus é útil. Aí ele coloca 4 coisas ali interessantes. A palavra de Deus, a Bíblia, ela é útil para nos ensinar. O que é ensinar? Nos instruir na verdade. A palavra de Deus vai nos orientar sobre todas as questões da verdade, da vida. Ela vai nos ensinar isso. Então, para eu conhecer, para eu entender a dor, a dissolução, a doença, a dívida, sofrimento, etc, etc, eu preciso conhecer a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela vai trazer essa instrução. Terceiro, nesse ponto aqui, segundo o que diz Paulo, a palavra de Deus, ela é útil para repreender, convencer do erro. É só a gente olhar, irmãos, essas notícias. Quinta-feira eu estava pregando numa igreja ali no Bento Ribeiro, um pastor amigo meu, e acabou que a gente começou a falar sobre escatologia, falamos sobre sociedade, e nós estávamos falando dessa sociedade de hoje, onde pais matam filhos, filhos matam pais, onde a crueldade, onde aquilo que a gente vê no jornal todo dia, cada hora é uma coisa nova e nos espanta, nos entristece, e as pessoas num erro sem medida, as pessoas fazendo o que bem entendem, totalmente desorientadas, porque não são repreendidas, não são convencidas de que isso é erro, de que aquilo ali é pecado, que aquilo ali leva a pessoa a caminhos da morte, como o Provérbios vai dizer. Há caminhos que o homem parece perfeito, mas no final são caminhos de morte. A droga, a prostituição, os vícios e tantas outras coisas que nós estamos vendo aí. Qual é o resultado dessas famílias? A destruição. A palavra de Deus também, ela corrige. E esse corrigir é para o caminho certo. A palavra de Deus tem essa proposta de mostrar: esse é o caminho, andar nele. Pode observar, irmãos, verdadeiramente, como eu vou dizer aqui, as famílias que são criadas verdadeiramente comprometidas com a palavra de Deus, como foi cantado aqui, problemas sempre vão ter, mas dificilmente
essas famílias se acabam, essas famílias têm os problemas que a gente vê aí fora. Porque ela sabe quem está lá fora, ela sabe qual é a consequência do pecado, ela sabe. Nós sabemos, nós somos enganados. Hein? Você, igreja de Cristo, é enganado? Você sabe quem é que está lá fora? Você sabe quem é, o que é que ele faz, o que é que ele vem fazer? Roubar, matar, destruir. Você sabe a verdade, e eu e você conhecemos a verdade. Se a gente entra nessa sujeira, é porque a gente quer. Se a gente quer entrar no mundo, fazer as coisas do mundo, viver as coisas do mundo, a gente sabe as consequências. A igreja sempre estará aqui de braços abertos para receber todos, mas sempre vai ouvir: você sabia disso, você sabia disso, você não foi enganado, você sabia disso, porque a palavra de Deus, ela te diz: esse caminho está certo, esse caminho está errado. Jesus falou, Jesus ensinou, e não tem como depois você chegar: ah, meu Deus, esse engano me enganou. Realmente pode ter sido a cigana do capeta, porque a palavra de Deus não. A palavra de Deus, ela mostra. E por último, nessa questão da palavra de Deus que você precisa conhecer, ela educa o caminho de Deus na disciplina. Ela educa. E o que está faltando hoje, Deus, é educação. Educação. Crente que joga papel na rua, você acha que está em pecado? Sim ou não? Sim. A rua não é lixeira. Eu já vi muito, né? Pela janela, rua e tal. Mas é tão automático que nem percebe isso. Nem percebe isso. Porque eu e você, estou falando esse negócio do papel para ir no radicalismo mesmo. Eu e você, no mundo, somos exemplos. As pessoas olham para nós e depois que elas descobrem que você é cristão, evangélico, em nome dele, peraí, você tem que fazer as coisas certas. Você tem que A gente sabe que é uma cobrança mentirosa, mas é verdade, irmão. Você é luz, acredito eu. Você é sal, então você tem que dar exemplo. Você tem que dar exemplo. Você não pode de maneira nenhuma fazer o jogo que o sistema do diabo faz. Vocês estão entendendo isso? Amém. Então vamos por 4 pontos. E depois a gente começar a fazer o fechamento. Você, para entender Deus, você precisa primeiro conhecer. Acho que vocês não estão me prestando atenção, hein? Vocês precisam conhecer Deus. Vocês precisam conhecer a vontade de Deus. Vocês precisam conhecer a palavra de Deus. E vocês precisam conhecer o caminho de Deus. Eu peguei na Bíblia aqui, quando eu comecei a analisar isso, falei: Jesus. O Salmo 18:30 diz: o caminho de Deus é perfeito. Davi está dizendo isso. O que isso significa? Que no caminho de Deus não tem erro, falha. Eu quero entender Deus, eu tenho que saber que o caminho dele é perfeito. Qualquer coisa que esteja acontecendo na minha vida, se eu estou debaixo da graça de Deus, se eu estou fazendo a vontade dele, eu sei que eu estou no caminho perfeito. O Salmo 27, verso 11, vai dizer que o caminho de Deus traz ensinos. O caminho de Deus nos traz lições. Se eu estou no caminho de Deus, eu estou aprendendo constantemente. Toda hora eu estou aprendendo. Toda hora, como agora nesse momento eu estou passando por mais essa luta, eu estou aprendendo. Eu não posso chegar: ah, meu Deus, eu estou aprendendo. Porque a Bíblia diz, Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Paulo em Romanos 8, a partir do verso 31, quem nos separará do amor de Deus? Aí ele começa a botar uma lista ali: é morte, é circunstância, é isso, é aquilo outro. O que vai nos separar do amor de Deus?
Então o caminho de Deus, ele é perfeito. O caminho de Deus traz lições. Salmo 77:13 diz que o caminho de Deus é de santidade. Então o que significa o caminho de Deus de santidade? O caminho de Deus é um caminho separado. Não é um caminho como a gente vê de fora, é um caminho completamente diferente, é um caminho separado, santo. E nesses dias, quando eu digo últimos dias, nesses dias que antecede a volta de Jesus, Deus vai cobrar muito de nós isso. Santidade, separação, não é? Provérbios 10:29 diz que o caminho de Deus é fortaleza. Aqui caberia até uma outra pregação aqui, mas estou pegando pontos aqui. Cada ponto desse seria uma pregação diferente. O que é fortaleza, Deus? Conforme está em Provérbios 10:29, é lugar de proteção. Glória a Deus. Se você está no caminho de Deus, Deus te protege, Deus te guarda, Deus está com você. Já viu fortaleza? Já viu castelo? É mais ou menos isso, o contexto é esse. Só que o de Deus nunca vai sofrer cerco, só que o de Deus nunca vai cair, porque Deus é o nosso refúgio. Ele é fortaleza em tempos de luta, de dificuldade. E se você olhar o Salmo 46, parece uma loucura. Ou a gente vive, ou a gente não vive. Essa semana eu estava vendo algumas pregações. Eu estou fazendo uma reciclagem do pastor Paul Walsh. E tem uma tantas fantásticas que aquele homem fala. E ele estava falando uma coisa ali. Estava falando na Espanha. A pregação dele estava até em espanhol. Porque ele também foi missionário aqui na América do Sul. E ele falou uma coisa que eu parei assim, rapaz, eu vendo a pregação, você está dizendo a verdade. Tem muitos crentes dentro da igreja que nunca foram crentes, que carregam Bíblia, estão na frente de ministério, às vezes canta, às vezes faz uma série de coisas, mas nunca conheceu Deus. E é verdade, porque basta sentar perto e conversar com uma dessas pessoas. Qual é a conversa delas? É igualzinha do mundo. Irmão, não estou dizendo que você não vá se preocupar com as questões do mundo. Eu estou assistindo o mensalão quando eu posso, eu vejo o jornal, eu analiso, assisto jogo de futebol quando dá tempo. Eu não estou alienado, não. Leio o jornal, aquela coisa toda, mas a minha postura diante do mundo corrompido é diferente. Eu e você estamos no mundo, mas não somos dele, não somos do mundo. Por isso que o mundo não entende ser cristão. Por isso que o mundo quer arrebentar com a gente, quer dizer que são um bando de carola, é um bando de fanático, é um bando de perturbado. Louvado seja Deus por esses perturbados e fanáticos, que se não fosse eles nessa terra, esse mundo já está destruído. Se não fosse eles pregando o evangelho, a situação estaria pior. Imagine, outras coisas ainda virão. Por isso que quando a igreja for arrebatada, esse mundo vai virar, entre aspas, um verdadeiro inferno. A igreja não vai estar aqui, mas aqueles que ficaram vão ter um trabalho triplo. Nem sei como é que eu posso colocar aí. Então o caminho de Deus é fortaleza. Em Naum, versículo 1, capítulo 3, tem uma frase ali enigmática. Diz que Deus tem o seu caminho na tormenta. Deus tem o seu caminho na tormenta. Naum, capítulo 1, verso 3. Como é que Deus tem um caminho na tormenta? Aí Deus estava me falando, e eu ia meditando. A tormenta, irmãos, é sofrimento, é dor, desilusão, é aquilo que nos perturba. Mas Deus tem um caminho ali. Vocês prestaram atenção nos cânticos que foram ministrados aqui? Eu não combinei com o pessoal aqui do louvor, mas eles estão dentro do que eu estou falando aqui. Deus tem um caminho melhor para você e etc. Presta atenção nas coisas que estão sendo, foi ministrada e que está sendo colocada aqui. Não é? Sintonia do mesmo Espírito. O Espírito Santo é o mesmo.
Deus tem um caminho. A quem olha e vê, esse cara está ferrado, desculpa a expressão, olha como é que ele está, olha, mas Deus tem um caminho ali. Como Deus tem esse caminho, ninguém sabe. Porque quando Jesus diz para os discípulos, passemos para o outro lado da Galileia, o que veio sobre eles? Uma tempestade. Jesus. Uma tromba d'água, um furacão ou uma tempestade? Uma tempestade. E na tempestade, Deus deu abundância. Deus aquietou os céus e a terra. Deus repreendeu, porque Jesus estava no barco. Jesus não diz que Ele vai nos tirar da tempestade, mas Ele diz que estará conosco na tempestade. Ele vai passar conosco na tempestade. E eu creio que essa tempestade que vem sobre mim nesses dias, o Senhor está comigo, eu tenho que crer nisso. Senhor, eu vou contigo até, vamos embora. Ou eu creio nisso aqui, ou isso é verdade, ou nós estamos aqui perdendo tempo. Porque Deus tem caminho na tua vida. Graças a Deus. Em Deuteronômio 32, verso 4, diz que Deus tem caminho de juízo. Que apertou um pouquinho, né? Deus tem um caminho de juízo. E esse juízo aqui é julgamento. Não queira andar de qualquer maneira. Se você está no caminho de Deus, Deus vai te corrigir. Tem hora, irmãos, que Deus tem que chamar a nossa atenção. E às vezes Deus chama a nossa atenção com dor, com sofrimento, com escassez, com dívida. Ele chama. É claro que isso aqui tem vários pontos para a gente, várias ressalvas, mas não tem tempo para trabalhar as ressalvas. Mas de repente Deus está querendo, ei, para aí. Aí você para, porque veio dor, porque veio sofrimento.